Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre dois tipos de papéis de liderança que são comuns nas organizações, que é o papel do supervisor e o de gerente. O que um faz, o que o outro faz, o que um não faz, o que o outro faz, sobre isso que a gente vai conversar. Nós muitas vezes encontramos pessoas confundindo esses papéis, não só esses, né? A maior parte das pessoas não sabe qual a diferença do trabalho de um diretor, de um gerente, de um coordenador, de um supervisor, de um líder de equipe, né? Encara como se todo fosse muito parecido, e não é. Hoje, especificamente, vamos falar daquilo que diz respeito ao trabalho de um supervisor e de um gerente. Supervisor geralmente é a pessoa que cuida de um setor ou de um departamento e que tem pessoas subordinadas a ele. É aquele que nós esperamos, como o próprio nome diz, que tenha uma visão ampla sobre uma coisa menor. Por isso mesmo, é comum que o supervisor não tenha um grande espaço de autonomia e também ele atua pouco fora da área. Então, se você não está ligado diretamente a esse supervisor, sendo subordinado ou superior, ou um colega que trabalha muito próximo, você muitas vezes nem sabe que tipo de trabalho ele faz. Por quê? Porque ele fica lá enfurnado desenvolvendo aquele trabalho que diz respeito a um papel de supervisor. Diferentemente, o gerente já tem uma atuação muito fora da área. Lidando com quem? Lidando com outros gerentes. E ele faz isso com mais facilidade, é claro, quando tem um supervisor na sua própria área. Vamos dar o exemplo, de um gerente de recursos humanos que tem um supervisor de departamento pessoal. Ele consegue se ausentar da área muitas vezes porque tem alguém ali dentro que está cuidando do lojinha, como a gente diz, né? Tem algumas pessoas, é claro, que acabam sendo gerentes e supervisores porque não tem alguém logo abaixo deles. Então, ele tem o título de gerente, mas ele também ocupa dois chapéus, né? Ele coloca um chapéu de gerente às vezes, outras vezes de supervisor. Agora, o que caracteriza ser um gerente? É ter uma alçada de decisão muito maior do que o do supervisor. Você pode tomar decisões discricionárias, né? Você tem espaço, tem orçamento para fazer algumas coisas. E não necessariamente os seus olhos, como eu falei há pouco, ficam ligados para a sua área o tempo todo. Por quê? A sua preocupação é a articulação com outras áreas. E o gerente sente essa necessidade. Uma necessidade cada vez mais comum, por quê? Porque ele precisa fazer alguma coisa, mas tem uma outra área que tem um objetivo muitas vezes até conflitante ao dele, né? Poxa, por que a gente está na mesma empresa? Mas não, as áreas das empresas são criadas exatamente como grandes elos em que um vai impedindo que o outro, por assim dizer, faça o que ele quiser, né? A alçada de tomada de decisão do gerente é maior do que a do supervisor, mas ele também não tem a alçada de um CEO ou presidente, né? Aliás, nem esse tem, porque sempre a gente tem algum tipo de chefe. Mas o fato é que, enquanto o gerente pode tomar decisões ampliadas e também atua muitas vezes fora da área, o supervisor já tem um olhar muito para dentro do setor onde atua. Por quê? Porque ele tem um papel de execução, um papel operacional, enquanto o gerente tem um papel tático, né, dentro da companhia. Em outras palavras, um papel de articulação. Bem, hoje nós falamos sobre essa diferença entre o gerente e o supervisor. Eu só gostaria de lembrar uma coisa. Não é porque alguém a vida toda teve um cargo de gerente, num currículo, por exemplo, e o currículo apresenta, é que ele foi gerente. Às vezes, conversando com pessoas que nos últimos anos tiveram essa alcunha de gerente, assinaram no seu cartão de visitas a expressão gerente, não gerenciaram. Por quê? Porque eles ficavam muito dentro do setor em que atuavam e, junto disso, não tinham autonomia para quase nada. Então, infelizmente, até hoje não foram gerentes. Uma ótima semana para você. Continue conferindo os nossos vídeos, não deixe de curtir, compartilhar, assinar o nosso canal aqui, porque vale a pena, tá? Caput Consultoria. Nosso negócio é ajudar o seu negócio. Acesse caputconsultoria.com.br.